Há dias em que o silêncio parece mais pesado do que o som. Dias em que você sente o coração bater, o corpo se mover, o tempo passar, mas ainda assim, algo dentro de você permanece imóvel. É como se a vida seguisse, mas você, por dentro, ficasse parado. É a dor silenciosa de estar vivo, mas não saber ao certo para quem ou para quê. Talvez você acorde, trabalhe, cumpra suas obrigações, sorria nas conversas. E ainda assim, ao deitar, algo em você sussurra: por que tudo isso não basta? Essa é a pergunta que a vida adulta, cedo ou tarde, cobra de cada um de nós. Quando as conquistas chegam, mas não preenchem. Quando os dias se tornam repetição e não descoberta. É então que surge a dúvida que incomoda até o mais racional dos homens. Se a minha vida é tudo o que eu tenho, por que eu ainda sinto que falta algo maior? Salomão, no livro de Eclesiastes, chamou essa sensação de vaidade das vaidades. Ele dizia que todo esforço, todo prazer, toda busca pelo próprio sucesso se torna vento quando a alma não encontra propósito. É o diagnóstico de uma humanidade inquieta, farta de meios, mas carente de sentido. Perceba como somos, ao mesmo tempo, instinto e consciência. O instinto quer preservar, manter, sobreviver. Mas há algo mais fundo, algo que nos faz, às vezes, colocar a própria vida em risco por algo que julgamos mais valioso que ela. Um pai que se lança para salvar um filho, um médico que permanece em uma zona de perigo para cuidar de quem sofre, uma mulher que se doa, mesmo cansada, para ver outro coração respirar alívio. Por que fazemos isso? Porque há dentro de nós uma lei silenciosa que diz: viver apenas para si é morrer em vida. Sêneca escreveu que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E o desperdício mais profundo não é o dos anos que passam, mas o dos dias que não tocam nada além de si mesmos. A vida sem direção parece pequena, não porque seja curta, mas porque é rasa. Quando vivemos apenas para manter o corpo funcionando, o espírito adormece, e o tempo, por mais que dure, se torna areia escorrendo por entre os dedos. Talvez a imagem mais verdadeira da existência seja a de uma tocha. Uma tocha não vive para conservar-se, vive para iluminar, e quanto mais ilumina, mais se consome. Mas é nesse consumo que ela cumpre sua razão de ser. Viver como uma tocha é aceitar que a vida só tem sentido quando aquece algo além dela mesma, e que, às vezes, o brilho que oferecemos ao mundo é o reflexo da chama que aprendemos a manter acesa dentro de nós. Então, o que é mais importante que a própria vida? Essa será a pergunta que guiará cada instante deste vídeo. Não buscaremos respostas prontas, mas caminhos de lucidez. Não falaremos de perder, mas de compreender. Porque talvez o que vale mais que a própria vida não precise ser conquistado, apenas revelado. Talvez o sentido maior esteja escondido nas escolhas simples, nas entregas silenciosas, nos gestos que o ego não compreende, mas que a alma reconhece como eternos. Hoje, convido você a caminhar comigo por essa reflexão, sem pressa, sem ruído, apenas com presença. Respire profundamente, deixe o peso dos dias repousar um pouco e permita que esta conversa te alcance onde o mundo não costuma tocar. Porque há algo em você que sabe, mesmo em meio ao cansaço, que viver apenas para sobreviver nunca será o bastante. E é essa parte silenciosa, sábia e antiga dentro de você que hoje será despertada. E se ao longo desse vídeo alguma frase tocar seu coração, escreva nos comentários: eu abraço o que é maior do que eu e me abro para o verdadeiro sentido da vida. Escreva para afirmar, para ancorar essa nova consciência dentro de si. E se puder, leia os comentários de outras pessoas. Às vezes, as respostas que buscamos vêm nas palavras de quem também está tentando se lembrar do que realmente importa. Agora, siga comigo, porque a jornada que começa aqui não é sobre o medo de perder a vida, é sobre descobrir o que de fato a faz valer. Há um momento em que a vida parece ter se tornado um ciclo previsível. Você acorda, trabalha, paga contas, conversa com pessoas, cumpre responsabilidades e repete.
Por fora, tudo parece estar em ordem, mas por dentro há um espaço silencioso que começa a se abrir. Um espaço que não é tristeza, mas ausência, ausência de sentido. É como se algo em você observasse sua própria rotina e perguntasse: é só isso? Não é ingratidão, nem fraqueza. É um chamado interno, o sinal de que a alma não está sendo alimentada. Essa dor não grita. Ela se instala em pequenos vazios, nos minutos em que você se pergunta para onde sua energia tem ido. Você sente que está vivo, mas funcionando como uma máquina que não se questiona. A mente opera em estado de sentinela, sempre alerta, sempre planejando, sempre calculando. Mas a consciência, essa fica adormecida. E quando ela dorme, o tempo perde densidade. Você trabalha, mas não cria. Anda, mas não caminha. Sente, mas não vive. A sociedade ensinou que segurança é o objetivo final. Ensinaram que o certo é manter tudo sob controle, evitar riscos, conservar o que já se tem. Mas segurança não é sentido. Segurança é apenas o silêncio entre duas incertezas. Quando vivemos apenas para garantir que nada nos aconteça, acabamos impedindo que algo verdadeiramente nos aconteça. A alma humana não foi feita apenas para sobreviver, foi feita para evoluir. E evoluir é sempre atravessar algo: o medo, a dúvida, o desconforto. Imagine viver como um guarda noturno de si mesmo. Você vigia seus passos, controla suas emoções, evita qualquer coisa que possa doer. Está desperto, mas não desperto para a vida. Está alerta, mas não consciente. E assim, um dia se torna igual ao outro. O corpo se move, mas o espírito não. Esse é o vazio que nasce da autopreservação sem propósito. A sensação de que você está existindo, mas não participando da própria existência. Quando o Evangelho diz que o homem não viverá só de pão, não fala apenas de alimento físico. Fala dessa fome invisível que o conforto não sacia. É a fome de propósito, de entrega, de sentir que sua vida toca algo além de si mesma. É o desejo de olhar para trás e perceber que, de alguma forma, sua presença fez diferença. Mesmo pequena, mesmo silenciosa. Sêneca dizia que o tempo não é curto. Nós é que o usamos mal. Ele tinha razão. Quando a alma está desconectada do sentido, até um dia inteiro parece curto demais. Mas quando a vida é guiada por propósito, até o silêncio se torna fecundo. O segredo não está em fazer mais, mas em perceber o que realmente tem peso. Há pessoas que vivem anos e não percebem um só momento de presença. E há pessoas que, em um instante, tocam a eternidade, porque estavam inteiramente ali. Talvez o primeiro passo não seja mudar nada por fora. Talvez seja apenas observar. Observar o quanto do seu tempo tem sido gasto para manter-se seguro. E perceber o quanto essa segurança, às vezes, custa caro demais. Custa a alma desperta, custa o brilho do olhar, custa a leveza de ser. A vida não quer apenas que você dure, ela quer que você se torne. Respire e permita que essa ideia se assente dentro de você. Não há pressa. Tudo o que é verdadeiro amadurece em silêncio. Hoje talvez você apenas reconheça o vazio. E isso já é um despertar, porque só quem percebe o vazio é capaz de preenchê-lo com o que realmente importa. Se algo neste momento ressoou em seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho viver com consciência e não apenas sobreviver. Essas palavras ancoram um novo ciclo em você. E lembre-se, ler o que outros corações estão escrevendo pode te mostrar que você nunca esteve sozinho nessa busca silenciosa por sentido. Agora prossigamos. Porque o próximo passo é entender o que acontece quando o instinto de se proteger entra em conflito com o desejo profundo de significar. Dentro de cada ser humano existe uma batalha silenciosa. A que ocorre entre o instinto de se proteger e o anseio de se entregar a algo maior. O cérebro busca conforto, previsibilidade, segurança. Ele quer manter você vivo. Mas o espírito quer expansão, significado, risco. E é nesse choque entre a biologia e a alma que nascem muitos dos nossos conflitos mais profundos. Queremos estar em paz, mas também queremos sentir que estamos vivos. Queremos estabilidade,
mas ansiamos por transcendência. Esse atrito é natural, mas quando não o compreendemos, ele se transforma em angústia. Quantas vezes você tentou manter tudo sob controle? Planejou, previu, organizou cada detalhe para que nada saísse do lugar? E mesmo assim sentiu que estava se perdendo aos poucos? Isso acontece porque o controle é uma ilusão frágil. Ele protege o corpo, mas aprisiona o espírito. Quando tentamos preservar a vida a qualquer custo, ela perde seu frescor. A existência se torna um território conhecido, porém sem mistério. E o mistério é o que dá sentido ao viver. É o que faz a alma despertar. Vivemos em um tempo que vende a ideia de que propósito é algo seguro, algo que se encontra sem risco, sem dor, sem entrega. Mas o verdadeiro propósito exige movimento, exige abertura. É um ato de coragem silenciosa. Jesus dizia que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor, encontrá-la-á. Não falava de morte física, mas do desapego ao controle. É a rendição do ego que tenta manter tudo sob domínio. Só quando nos soltamos do medo de perder é que podemos realmente ganhar. A vida se expande quando há risco emocional, quando amamos mesmo sem garantias, quando falamos o que o coração precisa dizer, mesmo sem saber se seremos compreendidos, quando escolhemos agir com verdade, mesmo que o resultado não seja o que esperamos. O paradoxo é este: quanto mais tentamos nos proteger, mais empobrecemos a experiência de existir. E quanto mais nos abrimos, mesmo que doa, mais vivos nos tornamos. Então, talvez a pergunta não seja como manter tudo seguro, mas o que dentro de mim está pedindo para ser vivido, mesmo que eu tema o resultado. O propósito não é um refúgio, é uma travessia. E ela só começa quando o desejo de viver plenamente se torna maior do que o medo de se perder. É nesse instante que a alma começa a respirar. Se essa reflexão tocou algo em você, escreva nos comentários: eu me abro para viver além do medo e encontro sentido na entrega. Essas palavras não são mágica, são lembrança. Lembrança de que a segurança verdadeira não está em se proteger, mas em se permitir viver com inteireza. Poucos ensinamentos foram tão mal compreendidos quanto aquele em que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor, encontrá-la-á. À primeira vista, parece um convite ao sacrifício extremo, mas o que ele falava era de uma morte simbólica, a do ego que tenta controlar tudo. Essa perda não é de corpo, mas de identidade. É a entrega das ilusões que você construiu para se proteger e que agora te impedem de viver em plenitude. É o momento em que você percebe que continuar agarrado ao velho eu é o mesmo que impedir o novo eu de nascer. Perder a vida, nesse sentido, é desapegar-se do falso domínio sobre o destino. É aceitar que há uma sabedoria maior que o seu planejamento, um tempo que não se curva à sua pressa. É entender que a alma só floresce quando o controle se dissolve. Porque segurar-se demais em si mesmo destrói a paz interior. O orgulho, a necessidade de estar certo, o medo de ser vulnerável, tudo isso nos mantém respirando, mas não nos deixa viver. Quando você solta o próprio nome e as narrativas que criou sobre quem deve ser, começa a experimentar a liberdade que nenhuma conquista externa oferece. Há quem confunda fé com barganha, entrega com desistência, mas a verdadeira fé é confiança no invisível movimento da vida, e a verdadeira entrega é ação consciente, não passividade. É olhar para o caos com serenidade e dizer: eu aceito não entender agora. Esse é o início da verdadeira transformação, porque a alma amadurece quando o ego se cala. E esse silêncio interior não é vazio, é espaço. O mesmo espaço onde Deus, a consciência, o universo, como quiser chamar, finalmente pode falar. Sêneca escreveu que a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la. Saber usá-la é saber soltá-la. Não é desprezar a existência, mas compreendê-la como passagem, não posse. Quando você entende que sua vida não lhe pertence no sentido de propriedade, mas de propósito,
algo muda profundamente. O medo da morte diminui e o amor à verdade aumenta. Porque a vida ganha valor não pela sua duração, mas pelo que ela revela enquanto é vivida. Talvez perder a vida, no sentido de Jesus, seja simplesmente deixar de viver apenas para si. Talvez signifique confiar o suficiente para se tornar canal e não centro. Isso não exige heroísmo, exige consciência. E toda vez que você escolhe o amor ao invés do orgulho, o perdão ao invés da vingança, a verdade ao invés da aparência, você perde um pedaço do ego, mas encontra um fragmento da alma. Essa é a troca mais preciosa que existe. Se essas palavras encontraram abrigo em você, escreva nos comentários: eu me desapego do que sou para descobrir quem posso ser. Assim, você reafirma o compromisso com o que realmente permanece. Porque no fim, perder-se por amor à verdade é a única forma de se encontrar em paz. Grande parte das pessoas vive tentando proteger uma imagem de si mesmas e não a própria essência. É uma defesa invisível, nascida do medo de ser ferido, rejeitado, esquecido. Aos poucos a identidade se torna um muro, e dentro desse muro a vida começa a encolher. A ansiedade cresce porque você está sempre tentando prever o perigo, o que pode dar errado, quem pode te desapontar, o que pode te tirar o chão. É como viver encolhido dentro do próprio corpo, sempre em alerta, sem espaço para respirar. A neurociência chama isso de hiperatividade da amígdala, o centro do medo. Mas, espiritualmente, é a desconexão com o centro da alma. Quando você vive sob o domínio da autoproteção, suas decisões diminuem. Você não escolhe mais por amor, mas por precaução. Não se aproxima por desejo, mas por cálculo. Não cria por inspiração, mas por medo do fracasso. Assim anos passam, e a vida se torna apenas uma tentativa de evitar a dor. Só que evitar a dor também impede o prazer. O medo não poupa sofrimento, apenas antecipa a morte do entusiasmo. Há uma pergunta capaz de quebrar esse ciclo. O que eu estou tentando proteger que já está perdido? Quando você se faz essa pergunta com sinceridade, percebe que boa parte do que teme perder já se foi há muito tempo. A infância, as certezas, o controle sobre o futuro. Tudo o que é vivo é transitório. E é justamente por ser transitório que tem valor. A alma não quer estabilidade eterna, ela quer plenitude no instante. E plenitude só existe quando há entrega. Tente imaginar escrever, a lápis, tudo o que você teme perder. Pessoas, coisas, status, certezas. E em seguida, passar o olhar sobre essas palavras. Sinta como tudo o que está ali pode ser apagado. O que realmente permanece não é o que se escreve, mas o que se compreende. A consciência de que nada é definitivo pode libertar mais do que amedrontar. É essa lucidez que dissolve o apego e abre espaço para a verdadeira liberdade, a de ser quem você é, sem precisar se esconder do medo. Sêneca dizia que a maior parte da ansiedade vem de querer controlar o que não depende de nós. E talvez o verdadeiro amadurecimento seja justamente isso, soltar o que nunca foi seu controle. Viver com coragem não é ausência de medo, é presença de consciência. É quando você entende que o medo pode estar ali, mas não precisa dirigir sua vida. Ele pode sentar no banco de trás, enquanto você escolhe o caminho. Se essa mensagem encontrou eco em seu coração, escreva nos comentários: eu me liberto do medo que me encolhe e escolho viver com confiança. Assim você reafirma internamente que o tempo da sobrevivência está acabando e o tempo da presença está começando. Vivemos uma era em que a expressão "preciso preservar a minha paz" se tornou quase um escudo universal. É uma frase dita com boa intenção, mas que muitas vezes mascara o medo de se envolver profundamente. Chamamos de paz o que na verdade é fuga. Chamamos de autocuidado o que muitas vezes é apenas o desejo de não sentir desconforto. Só que paz verdadeira não é ausência de conflito, é presença de verdade. E quando evitamos toda conversa difícil, toda emoção intensa, toda vulnerabilidade, o que preservamos não é a paz, é a distância. A falsa paz
nasce do silêncio defensivo. Aquela escolha de se calar, não por sabedoria, mas por exaustão. Você deixa de falar o que sente para não criar problema, evita esclarecer mal-entendidos para não parecer frágil, esconde sua dor para não incomodar. E assim, pouco a pouco, a intimidade morre. As relações se tornam superficiais, polidas por fora, vazias por dentro. Há um tipo de solidão que nasce dentro dos relacionamentos, e ela é mais pesada que a solidão física, porque ela faz você duvidar se ainda é visto, se ainda é sentido. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, ele não falava dos que fogem do conflito, mas dos que curam o conflito. Pacificar não é evitar, é atravessar, é transformar tensão em entendimento, é escutar sem se defender, é falar sem acusar. É compreender que a paz interior não se protege, se constrói. E a construção exige contato, exige diálogo, exige presença. A paz que se isola não é paz, é medo travestido de sabedoria. Às vezes você salva a sua paz, mas perde quem te amava. Às vezes, o silêncio que você escolhe para se preservar é o mesmo silêncio que apaga a chama da conexão. Existe uma forma de se expressar que não destrói, mas cura. Ela nasce quando você fala com vulnerabilidade dirigida, quando o objetivo não é vencer uma discussão, mas ser compreendido. Dizer, eu me sinto assim, em vez de, você fez isso. Falar do que se passa dentro e não do que falta fora. Essa é a linguagem da alma madura. Não defende e revela. Sêneca escreveu que a raiva vem da fraqueza da alma, e o silêncio que nasce do medo também. Encontrar o equilíbrio entre o falar e o calar é uma arte que só o autoconhecimento oferece. A verdadeira paz não é frágil, não teme o atrito. Ela é firme, mas compassiva. Ela atravessa a tempestade sem perder a direção. E só a encontra quem tem coragem de permanecer vulnerável diante do amor. Se estas palavras tocaram algo em você, escreva nos comentários. Eu escolho uma paz que constrói, não uma paz que foge. Essas palavras não são promessa, são consciência, porque a verdadeira tranquilidade não mora na ausência de dor, mas na presença do amor que sabe permanecer. Há um pensamento muito repetido nos tempos modernos. A minha vida, minhas regras. À primeira vista, ele soa libertador, mas no fundo carrega uma armadilha sutil. Quando a vida é tratada como propriedade privada, ela se torna pequena. O eu se fecha em torno de si mesmo, e tudo o que não cabe nesse limite é excluído. O resultado é um tipo de isolamento que parece independência, mas que com o tempo se transforma em solidão profunda. Porque viver para si mesmo é como respirar em um quarto sem janelas. Há ar, mas falta horizonte. A ideia de que viver é apenas buscar prazer, sucesso ou reconhecimento individual desvia o sentido original da existência. A alma humana não foi feita para a autossuficiência. Ela floresce na conexão, na contribuição, na entrega. A mentalidade do eu primeiro produz uma sensação breve de controle, mas destrói aos poucos o sentimento de pertencimento. O mundo se torna cenário e não comunhão. E quando tudo gira em torno do meu tempo, meu dinheiro, meu espaço, o coração vai se encolhendo até acreditar que não precisa de ninguém. A antiga sabedoria bíblica sempre usou a metáfora da semente para falar da vida. Uma semente só cumpre o seu propósito quando é entregue à terra. Se tentar permanecer intacta, apodrece. A entrega não é perda, é transformação. Assim também é o ser humano. Quando se doa, frutifica. Quando se guarda, morre por dentro. Entregar-se ao que é maior que você, um ideal, uma causa, um amor sincero, não é abrir mão de si, é finalmente tornar-se inteiro. Porque a vida só ganha sentido quando participa da vida de outros. Sêneca dizia que vivemos para o bem público, a natureza nos fez companheiros uns dos outros. E essa frase, embora antiga, é de uma lucidez urgente. A modernidade confundiu liberdade com isolamento, quando, na verdade, a liberdade mais alta é a que se expressa em serviço.
Servir não é submeter-se, é reconhecer que a vida é rede e que cada gesto seu vibra na existência de alguém. A alma generosa não perde, multiplica. A vida vivida apenas para si mesma é breve. A vida compartilhada torna-se eterna. Talvez o verdadeiro sentido da frase "minha vida, minhas regras" seja outro. Minha vida, minha responsabilidade em fazer dela algo que sirva. Isso é maturidade espiritual. É olhar para o tempo que lhe foi dado e decidir que ele não será gasto apenas em sobrevivência, mas investido em significado. Quando você entende isso, o mundo deixa de ser apenas cenário e passa a ser campo fértil. E você, uma semente consciente do que veio frutificar. Se esta mensagem ressoou em você, escreva nos comentários: "Eu entrego minha vida ao propósito que me transcende." Essas palavras afirmam que a vida não é posse, é passagem. E toda passagem que se faz com entrega deixa um rastro de luz. Quando a vida começa a se aproximar do seu crepúsculo, algo silencioso acontece dentro do ser humano. O que antes parecia urgente perde o brilho, e o que antes parecia pequeno ganha um peso imenso. Estudos com pacientes terminais revelam uma verdade constante: ninguém lamenta o tempo que gastou se entregando de coração, mas quase todos lamentam o que deixaram de viver por medo, orgulho ou distração. O arrependimento mais comum não é por fracassos, mas por coragens adiadas. É impressionante como o tempo, quando começa a se encurtar, muda o modo de ver as coisas. O carro, o status, o reconhecimento, tudo isso perde o valor simbólico que o ego tanto buscou. O que permanece é a lembrança dos vínculos, das palavras ditas ou silenciadas, dos gestos que curaram ou feriram. A vida, no fim, se revela como um grande espelho. Ela devolve a você tudo o que você ofereceu. E quem viveu apenas para si, encontra um reflexo vazio, não de culpa, mas de ausência. Sêneca dizia que ninguém viveu pouco, senão quem não viveu de verdade. E talvez viver de verdade seja permitir-se ser tocado pela dor e pela beleza do mundo ao mesmo tempo. A dor nos humaniza, a beleza nos eleva. Fugir de uma é negar a outra. Quando escolhemos a segurança emocional acima do vínculo genuíno, nos tornamos espectadores da própria história. E a vida não foi feita para ser assistida, foi feita para ser sentida, com tudo o que isso implica de entrega, de risco, de intensidade. O que realmente pesa no fim não são as quedas, mas os capítulos inacabados, as conversas que nunca tivemos, as cartas que não escrevemos, as reconciliações adiadas. São as pontes que poderiam ter sido construídas, mas foram deixadas à espera de um depois que nunca chegou. A alma sente o peso do que não foi vivido mais do que o das dores que suportou, porque a dor enfrentada amadurece, o medo que paralisa envelhece. No final, o que dá leveza à alma não é a ausência de sofrimento, mas a presença de sentido. É a sensação de ter amado o quanto pôde, mesmo sem saber amar direito. É a consciência de ter tentado ser verdadeiro, mesmo nas vezes em que falhou, porque é nesse esforço de humanidade que se revela a grandeza da vida. Tudo o que é real permanece. O resto se desfaz como poeira na memória. Se essa reflexão tocou algo em você, escreva nos comentários: "Eu escolho viver de forma que o fim não pese, mas ilumine." Essa simples declaração é uma promessa íntima, a de não deixar que o medo de sofrer se torne maior do que a vontade de viver plenamente. Existe uma linha muito fina entre a generosidade verdadeira e o sacrifício que destrói. Muitas pessoas acreditam que amar é sempre se doar sem limites, mas há um ponto em que a entrega deixa de ser virtude e se transforma em abandono de si. Há quem carregue fardos que não lhe pertencem, acreditando que isso é prova de amor. Mas o amor maduro não exige autoaniquilação, ele floresce na consciência. Quando você se doa sem medida, não está salvando ninguém, está apenas se afastando da própria alma. Confundir autonegligência com generosidade é um dos erros mais comuns dos corações sensíveis. O mundo, muitas vezes, valoriza o herói exausto, aquele que se sacrifica até o limite. Mas o verdadeiro amor não destrói o doador, ele o expande.
Amar o próximo como a si mesmo, como ensina a lei bíblica, não significa esquecer-se de si, mas incluir-se na mesma compaixão. O amor desequilibrado vira carência disfarçada de virtude. E nenhuma entrega feita por medo de rejeição é realmente entrega. É tentativa de merecer amor. Há uma diferença profunda entre doar-se e se esvaziar. A doação nasce da plenitude, é transbordamento. O esvaziamento nasce da falta, é desespero por reconhecimento. Quando você se dá sem consciência, sua luz se apaga lentamente. E quando a luz se apaga, o que resta é ressentimento. Porque ninguém consegue sustentar indefinidamente uma entrega que não é nutrida. O resultado é a sensação amarga de ter feito tudo por todos e ter recebido nada em troca. Mas o problema não é o mundo, é a ausência de limites claros dentro de você. Sêneca escreveu que a virtude é moderada, não excessiva. Essa frase simples guarda uma sabedoria profunda. Até o amor precisa de forma. Assim como o rio só segue seu curso porque tem margens, o amor só é saudável quando há estrutura interior. Dizer não, às vezes, é o gesto mais amoroso que você pode oferecer, a si mesmo e aos outros. Porque o amor verdadeiro não é o que faz tudo, mas o que faz o necessário. Ele não tenta salvar, ele ilumina o caminho para que o outro aprenda a caminhar. Quando você aprende a doar com direção, a vida deixa de te sugar e passa a te renovar. O equilíbrio entre o dar e o preservar é o que mantém a chama acesa. Não há egoísmo em cuidar-se, há sabedoria. Porque quanto mais inteiro você estiver, mais pura será a sua entrega. E quanto mais consciente for sua doação, mais ela se transformará em fonte, não em fardo. Se esta mensagem encontrou eco dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho amar com consciência e doar com equilíbrio. Que essas palavras te lembrem sempre que o verdadeiro sacrifício não é o que destrói o eu, é o que o transforma em canal de vida. Em algum momento da vida, todos nós precisamos decidir o que realmente é digno da nossa entrega. Nem tudo é mais importante que você, mas algumas coisas são. A maturidade começa quando aprendemos a distinguir entre o que nos consome e o que nos constrói. Há causas, pessoas e propósitos que merecem a sua energia vital porque te fazem crescer enquanto você se doa. E há outras que te esvaziam, te desviam, te fazem esquecer quem você é. A verdadeira sabedoria está em discernir o que vale o preço da sua vida e o que apenas cobra sem retribuir sentido. Grande parte do sofrimento humano vem da falta dessa clareza. Tentamos ser tudo para todos, acumulamos promessas, responsabilidades e papéis que não nos pertencem. E quando percebemos, já não sabemos o que é amor e o que é hábito, o que é vocação e o que é culpa. É como estar em uma casa cheia de portas abertas, mas sem saber qual delas leva para dentro. O excesso de movimento sem direção cria um tipo de cansaço que o descanso não cura. O corpo repousa, mas o espírito continua exausto, porque está dividido entre 1000 intenções e nenhuma prioridade. Na Bíblia, há um princípio simples e profundo. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Essa frase não é um aviso sobre dinheiro, é um espelho sobre valor. Tudo aquilo em que você investe seu tempo e atenção se torna parte de quem você é. Por isso, escolher o que merece prioridade é escolher quem você está se tornando. Quando você dedica sua energia ao que te eleva, o tempo deixa de ser gasto e passa a ser semeado. Mas quando você entrega sua vida ao que te afasta da tua essência, a alma começa a murchar. Mesmo que por fora tudo pareça estar em ordem, Sêneca escreveu que quem não sabe para onde vai, nenhum vento lhe é favorável. Essa é a lembrança de que a vida não recompensa o esforço desorientado. É preciso propósito, é preciso direção. E direção nasce de valores. Quando você decide o que tem peso suficiente para merecer a sua entrega, o resto começa a perder o poder de te confundir. A alma se alinha, o coração se acalma e o tempo volta a ter sabor. Você deixa de correr atrás de tudo e começa a caminhar em direção ao essencial. Um exercício silencioso
pode transformar essa consciência em prática. Pergunte a si mesmo, com honestidade, quais são as 3 coisas que justificam sua energia vital. Não as que te distraem, mas as que te expandem. Talvez sejam pessoas, talvez um propósito, talvez algo que o mundo nunca verá, mas que te faz sentir vivo. Escreva-as, releia-as, e toda vez que se sentir perdido, volte a elas, porque aquilo que merece a sua entrega é o que te devolve a sua própria alma. Se essa reflexão encontrou morada em você, escreva nos comentários. Eu escolho entregar minha energia ao que dá sentido à minha vida. Essas palavras afirmam o início de uma nova ordem interior, uma vida que não se gasta, mas se oferece. Há um tipo de medo que não se manifesta em gritos nem em lágrimas. É um medo que se esconde nas pausas, nas desculpas, nas promessas adiadas. É o medo de morrer antes de viver de verdade, de envelhecer com a sensação de que a vida foi uma espera constante, por tempo, por coragem, por um sinal qualquer que nunca veio. Esse medo é silencioso, mas corrosivo. Ele se disfarça de prudência, de realismo, de racionalidade, mas na verdade é uma forma disfarçada de tristeza. A tristeza de quem pressente que poderia ter sido mais se tivesse se permitido. A procrastinação emocional é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Ela faz você acreditar que ainda não está pronto, que ainda precisa de mais segurança, de mais clareza, de mais garantias. Mas a vida não espera por isso. E quanto mais você adia o momento de agir, mais distante fica de si mesmo. O futuro, que parecia um território cheio de possibilidades, vai se tornando um espelho daquilo que você evitou. O tempo não rouba nada, ele apenas mostra o que você deixou passar por medo de perder. O paradoxo é que viver pequeno não reduz o impacto da dor. A dor continua existindo, apenas perde o sentido. Evitar riscos não protege o coração, apenas o torna rígido. A alma, quando privada de experiências profundas, adoece. A vida não quer ser apenas segura, ela quer ser sentida. E quem tenta viver sem sentir descobre cedo ou tarde que a segurança é uma forma de prisão confortável. Nenhum medo é mais devastador do que perceber, tarde demais, que a cautela excessiva custou a própria vitalidade. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas quão bem é representada. O medo de morrer antes de viver nasce da crença de que precisamos de muito tempo para fazer o que é essencial. Mas o essencial pode acontecer em um instante. Em uma conversa sincera, em um gesto de perdão, em uma decisão que muda o rumo da alma. O tempo é generoso com quem é inteiro no agora. Quando a consciência desperta, cada minuto pode conter uma eternidade. Há um ritual simbólico que pode ajudar a olhar para essa verdade sem medo. Imagine que você está escrevendo sua primeira meia-vida. Tudo o que já foi, o que te trouxe até aqui, as histórias, as dores, os aprendizados. Depois, olhe para o que ainda permanece vivo dentro de você. O que ainda pulsa. O que ainda quer nascer. Isso é o que te resta de eternidade. É a parte de você que ainda não se rendeu à pressa nem ao desânimo. Essa é a parte que pode começar agora, sem precisar de garantias. Se este capítulo tocou algo em seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho viver antes que a vida passe. Essas palavras são um lembrete de que a vida não começa quando tudo está pronto. Ela começa quando o medo é aceito e, mesmo assim, você decide seguir em frente. A maturidade espiritual e emocional não nasce da idade, mas da capacidade de assumir responsabilidades que ultrapassam o próprio conforto. Quando o ser humano começa a cuidar de algo maior que seus desejos imediatos, ele se transforma. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna missão. O verdadeiro crescimento acontece quando você entende que há pessoas, causas e valores que dependem da sua integridade e que o seu bem-estar está entrelaçado ao bem-estar de outros. A responsabilidade, no entanto, não deve ser confundida com peso. Muitos carregam fardos que não são seus e chamam isso de dever. Outros fogem de todo compromisso e chamam isso de liberdade. A coragem madura está no meio.
é o equilíbrio entre o servir e o preservar. Quando a Bíblia fala sobre ser luz do mundo, ela não pede sacrifício cego, mas presença consciente. É o convite para ser alguém que, ao cuidar, não se apaga. Ser responsável não é perder-se no outro, é tornar-se um ponto de firmeza no meio do caos. Existe um momento em que o cuidado se torna um caminho de cura. Quando você estende a mão não por culpa, mas por escolha. Quando faz o que é certo mesmo sem aplauso. Quando entende que ser responsável é uma forma de amar com maturidade. É nessa entrega que o ego se dissolve e o propósito começa a nascer. A alma deixa de ser um abrigo fechado e se transforma em fonte. E quanto mais você se compromete com algo que te transcende, mais sentido encontra no simples ato de existir. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. A responsabilidade oferece direção. Ela transforma a força dispersa do instinto em propósito. E essa direção não é prisão, é libertação. Porque quando você sabe por quem ou pelo que está se levantando, o peso da vida se reorganiza. A dor continua existindo, mas agora tem um motivo. O cansaço permanece, mas carrega um sentido. E o sentido, quando é real, sustenta o que o prazer não consegue sustentar. A coragem de assumir responsabilidades verdadeiras é o que diferencia o egoísmo do amor. O egoísmo busca vantagens, o amor busca permanência. E quando a alma amadurece o suficiente para dizer eu cuido, eu sustento, eu permaneço, ela finalmente encontra descanso. Porque a paz não está em se afastar do mundo, mas em servir sem se perder. Se esta mensagem ecoou dentro de você, escreva nos comentários: eu assumo com amor as responsabilidades que fortalecem minha alma. Essas palavras selam o compromisso de uma vida que não se esconde atrás do medo, mas que decide permanecer onde o amor pede firmeza. Há um momento na caminhada humana em que percebemos que a vida, por mais protegida que esteja, pode se tornar vazia se não estiver conectada à alma. O corpo continua se movendo, os dias seguem seu curso, mas algo dentro vai se apagando lentamente. É a alma, essa centelha silenciosa que dá sentido ao viver, que começa a definhar quando a existência se torna apenas uma busca por segurança. O desejo de evitar a dor, a perda e o risco pode parecer sensato, mas quando elevado à regra de vida, transforma-se em prisão espiritual. A alma é o centro invisível do propósito. Ela não busca estabilidade, busca expansão. Quando o medo assume o comando, a alma encolhe. É por isso que tantas pessoas vivem com um aperto interno que não conseguem explicar. Não é apenas ansiedade, é sufocamento existencial. É o resultado de uma vida moldada para evitar o desconforto. A pessoa deixa de dizer o que sente, de tentar o que deseja, de amar o que a chama, e aos poucos deixa de se reconhecer. Proteger demais a vida é transformá-la em objeto de museu, intacta, porém sem vitalidade. Jesus perguntou: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta não é sobre riqueza material, mas sobre o esquecimento do essencial. O mundo moderno ensina a buscar sucesso, segurança e reconhecimento, mas não ensina a preservar a profundidade. E quando essa profundidade se perde, tudo o que era conquista se torna peso. O coração começa a trabalhar como uma máquina cansada, e a alegria se transforma em um esforço artificial. A alma que se fecha por medo de se ferir, se fere por falta de vida. Sêneca escreveu que quem tem medo da dor também perderá a capacidade de prazer. A sabedoria dessa frase é brutal e libertadora. O mesmo coração que sente dor é o que sente amor. Quem tenta anestesiar um sentimento acaba amortecendo todos os outros. A vida se torna morna, sem extremos, sem brilho. Mas a alma não nasceu para o morno. Ela nasceu para o intenso, para o verdadeiro, para o que pulsa. A expansão da alma exige entrega, vulnerabilidade, exposição. E isso é o oposto do controle. Há rios que secam não porque lhes falta água,
mas porque deixaram de correr. A alma é como esses rios, seca quando deixa de fluir. Que o fluxo da alma é o movimento de se doar, de aprender, de ousar. Quando você volta a permitir que a vida te atravesse, mesmo com dor, mesmo com medo, o fluxo retorna. E nesse retorno, a alma renasce. A verdadeira segurança não é evitar as tempestades, mas confiar que há algo em você que jamais se afogará. Se estas palavras encontraram morada em você, escreva nos comentários: eu escolho manter minha alma viva, mesmo em meio ao medo. Assim você reafirma o pacto mais importante da existência: viver de forma que a alma continue respirando, mesmo quando o mundo inteiro pede para você se calar. Há duas formas de caminhar pela vida: como guardião ou como doador. O guardião vive para manter, proteger, conservar o que já tem. O doador vive para multiplicar, expandir, iluminar o que toca. À primeira vista, o guardião parece mais seguro. Ele controla, acumula, vigia. Mas com o tempo, o que ele guarda começa a pesar. Já o doador se expõe, se entrega, corre riscos. No entanto, o que ele dá o renova. A diferença entre ambos é simples e profunda. O guardião teme perder, o doador confia em fluir. A alma humana foi criada para a doação. Quando você vive apenas defendendo o que é seu, o tempo, a energia, o afeto, as ideias, a vida se retrai. O coração começa a se fechar como um punho que segura a areia. E quanto mais você tenta segurar, mais escapa. A generosidade não é um ato moral, é uma lei espiritual. Quem se abre se renova, quem compartilha se expande. É por isso que Provérbios ensina: a alma generosa prosperará, e quem dá de si mesmo será enriquecido. Não é sobre dinheiro, é sobre fluxo. A prosperidade é consequência natural do movimento da vida. Ser doador não significa ser ingênuo. Não é entregar-se ao desperdício, nem viver à mercê das vontades alheias. É escolher conscientemente ser canal e não recipiente. O guardião acredita que a força está em acumular. O doador sabe que a força está em circular. Tudo o que para de circular, o sangue, a água, o amor, apodrece. A vida também é assim. Quando você aprende a deixar ir o que já cumpriu seu papel, cria espaço para o novo nascer. Sêneca dizia que nada é mais honroso do que dar ajuda a quem precisa. Essa frase simples contém o segredo da liberdade interior. O ser humano mais pleno não é o que possui mais, mas o que entrega mais sentido ao que possui. O doador entende que cada gesto é uma semente e que a colheita não é um prêmio, é um reflexo natural do que foi plantado com verdade. Quando o coração se abre, o universo se reorganiza em volta dele. O que parecia perda se revela transformação. O que parecia fim se torna início. Há 3 áreas da vida onde essa escolha se manifesta todos os dias: o tempo, o afeto e o talento. O guardião protege o tempo com medo de faltar. O doador o oferece para o que tem valor. O guardião economiza afeto com medo de se machucar. O doador ama com presença, sem exigir retorno. O guardião esconde seu talento para não ser julgado. O doador o compartilha porque entende que o dom só cumpre seu propósito quando serve. E é nessa escolha diária, proteger ou multiplicar, que a alma revela quem realmente. Se essa mensagem encontrou eco em você, escreva nos comentários: eu escolho viver como doador e não como guardião. Essas palavras são uma semente de prosperidade interior, porque a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se compartilha com consciência e amor. Há uma força silenciosa que habita todo ser humano, o desejo de deixar algo que dure além da própria existência. Não é vaidade, é instinto de eternidade. Queremos acreditar que, de alguma forma, o que fazemos continua, que as sementes plantadas hoje germinarão mesmo quando já não estivermos aqui. Esse desejo é o sinal de que há em nós algo que não se conforma com o tempo. A alma sabe que veio para construir pontes, não monumentos, e que o verdadeiro legado não é o que é lembrado, mas o que permanece invisível nas vidas que tocamos. Viver para algo que continua é compreender que o sentido da vida
não se mede em anos, mas em impacto. É perceber que o valor de uma existência não está enquanto ela acumulou, mas enquanto ela inspirou. A Bíblia fala sobre a boa semente, aquela que, lançada em terra fértil, dá frutos 30, 60, 100 vezes mais. Essa metáfora é mais do que um ensinamento agrícola, é um princípio espiritual. Cada gesto de bondade, cada ato de coragem, cada palavra dita com verdade é uma semente invisível. E a alma generosa é o solo onde essas sementes nunca morrem. A beleza de viver para algo maior é que isso liberta você da pressa e da comparação. Quem vive para o eterno não compete, contribui, não corre, semeia, não precisa provar nada, apenas expressa o que é. Há uma serenidade profunda em compreender que a vida não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo para ser imensa aos olhos do espírito. Às vezes, o que mais transforma o destino de alguém é o que o mundo nunca vê. Um conselho, um abraço, um exemplo silencioso de dignidade. Sêneca dizia que o que fazemos por nós morre conosco, o que fazemos pelos outros permanece. Essa é a definição mais simples de legado. A influência que ultrapassa o tempo nasce das escolhas morais e emocionais que você faz agora. Cada vez que age com compaixão, mesmo quando o mundo grita por egoísmo, você altera a direção do futuro. Cada vez que perdoa, interrompe uma cadeia de dor. Cada vez que escolhe a verdade em vez da conveniência, constrói um alicerce invisível para o que virá depois de você. Talvez o exercício final desta jornada seja perguntar: qual é o único valor que eu desejo que sobreviva a mim? Pode ser a bondade, a coragem, a integridade, o amor. Escolha um. E viva de modo que ele seja lembrado, não pelo que você disse, mas pelo que você foi. Porque o verdadeiro legado é o eco da presença que permaneceu mesmo após o silêncio. A alma que vive para o que é eterno nunca morre, apenas muda de forma. Se esta mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários: eu vivo para o que permanece. Que essas palavras selam o compromisso de uma vida que não busca brilho passageiro, mas luz duradoura. A luz de quem escolhe deixar o mundo um pouco mais claro do que o encontrou. A vida só encontra sua grandeza quando está a serviço de algo que a transcende. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para essa verdade simples e profunda. A existência humana se torna luminosa quando deixa de girar em torno de si mesma. A alma amadurece quando entende que viver não é apenas durar, mas oferecer-se. O sentido da vida não está em preservá-la, mas em permitir que ela seja instrumento de amor, sabedoria e transformação. A Bíblia nos recorda: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Essa não é uma advertência, é uma direção. O tesouro é aquilo a que você dedica sua atenção, sua energia e seu tempo. Se o seu tesouro está apenas nas coisas que passam, seu coração se tornará instável. Mas, se o seu tesouro está no que permanece, na bondade, na verdade, na presença, seu coração encontrará descanso, porque nada é mais estável do que o que é eterno. Sêneca também escreveu: a vida é longa o bastante, se você souber usá-la. Usar a vida nesse sentido não é consumi-la com pressa, mas preenchê-la com o que tem peso eterno. É fazer de cada gesto um ato consciente, de cada palavra um reflexo de propósito. A vida é suficiente quando vivida com intenção. E quando a intenção é servir ao que é maior, o tempo deixa de ser ameaça e passa a ser bênção. Viver além de si mesmo não é sacrifício, é libertação. Libertar-se do confinamento do ego é permitir que a alma volte a respirar. É o instante em que a dor encontra sentido, o medo se dissolve na confiança e o amor volta a ser fonte, não carência. A alma que se oferece deixa de buscar significado e passa a irradiá-lo. Ela se torna presença, não apenas existência. Talvez a imagem mais fiel dessa verdade seja a da chama. Uma chama que deixa de se proteger do vento e decide iluminar caminhos. Ela sabe que parte de si se consome, mas entende que o brilho que oferece é a razão de sua existência. Assim também é o ser humano quando vive para algo maior.
Ele não teme perder-se, porque sabe que ao iluminar o mundo se encontra. Antes de encerrarmos, faça um breve silêncio dentro de si. Permita que tudo o que ouviu se acomode. E então, escolha. Escolha conscientemente o que é maior que a sua própria vida. Pode ser o amor, a verdade, a fé, o serviço. O nome pouco importa. O essencial é o gesto. Comece hoje, em silêncio, com um gesto real. Se esta jornada falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho viver para o que é eterno. E lembre-se, cada palavra escrita aqui é uma semente. Leia também o que outros corações deixaram. Nelas, você encontrará reflexos do mesmo propósito que habita você. E se deseja continuar trilhando esse caminho de consciência, sabedoria e prosperidade, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui cada reflexão é um convite para que a alma desperte e volte a se lembrar de quem é. Uma centelha do eterno, vestida de vida humana, aprendendo a amar.